Olá a todos, espero que estejam bem. Cá estou eu novamente para mais um pequeno vídeo, com muita vontade de vos ter aí desse lado e já agora agradecendo o feedback que me foram dando as pessoas que já viram os meus vídeos. E queria falar também um bocadinho sobre este feedback. No último vídeo eu falei sobre chamar as coisas pelos nomes e perguntaram-me que conceito, que teoria de coaching é que estaria por trás disto. Bom, na verdade, o meu objetivo com estes vídeos não é transmitir-vos aqui conhecimentos e teorias. Eu gostaria que as coisas fossem um pouco mais fluidas e que partilhássemos apenas, ou que eu partilhasse aqui convosco apenas algumas reflexões. No entanto, como me perguntaram e pelos vistos percebi que havia alguma curiosidade, gostaria de explicar que aquilo que estava por detrás desta ideia de chamar as coisas pelos nomes era um processo que é utilizado na programação neurolinguística. E na altura eu também referi um pouco o que é a programação neurolinguística, enfim, um conjunto de ferramentas que é muitas vezes utilizado em coaching para ajudar a potenciar os processos de coaching. E esta ferramenta em particular chama-se ressignificação. O que é ressignificação? Bom, a ressignificação é um método que é utilizado na PNL e que ajuda as pessoas a atribuírem um novo significado a algum acontecimento, a alguma situação da sua vida. Porquê? Porque nós percepcionamos as coisas em função de filtros que nós próprios aplicamos. E, portanto, o objetivo é mudar o significado, portanto, aplicar um filtro diferente para que os comportamentos das pessoas também mudem. Porque aquilo que se pretende é uma mudança de comportamento. E aquele exemplo que eu dei da Covid-19, em que expliquei que a partir do momento em que nós começámos a chamar pneumonia a uma doença que anteriormente chamávamos de gripe, automaticamente o nosso comportamento altera-se. Porquê? Porque no nosso imaginário coletivo, uma gripe é uma doença não muito grave e uma pneumonia já é uma doença grave. Portanto, a nossa forma de encarar a doença, que continua a ser a mesma, mudou só pelo facto de nós começarmos a chamar-lhe um nome diferente. E esse é um exemplo de ressignificação. Nós fazemos estes processos de ressignificação, são muitas vezes feitos até a nível social, de uma forma quase natural. Por exemplo, vejam, dou-vos alguns exemplos da área dos recursos humanos, que é uma área em que eu trabalho muito. São coisas perfeitamente naturais, que têm a ver também um bocadinho com a evolução dos tempos e com a forma como as mentalidades mudam. Por exemplo, antigamente dizia-se um empregado de uma empresa, um funcionário. Hoje em dia opta-se muito mais por chamar um colaborador. Falava-se em recursos humanos, hoje em dia já se fala mais em gestão de pessoas ou até em gestão de talentos. Falava-se em patrões, falava-se em chefes, depois começámos um pouco a falar em gestores de pessoas e hoje em dia já se fala em líderes. Isto é uma evolução natural das coisas e não quer dizer que estes termos sejam todos exatamente idênticos, porque não são, mas mostra uma vontade de abarcar com estes nomes conceitos um pouco diferentes e no fundo de ressignificar o que é que cada uma destas coisas quer efetivamente dizer. Nesta coisa da ressignificação, aquilo que eu considero realmente interessante e importante é nós pensarmos em ressignificações que possam ser potenciadoras. E com isto quero dizer aquelas alterações de termos que nos podem abrir horizontes e de repente tornar-nos mais poderosos nas nossas ações. E dou-vos alguns exemplos. Também para vos fazer refletir e para ver se vocês, na vossa vida, no fundo é este desafio que eu vos quero deixar, é se utilizam termos, se utilizam conceitos que vos limitam enquanto pessoas. E aqui vou citar alguns que eu acho que são relativamente comuns e que nós muitas vezes pensamos neles sem sequer nos apercebermos de quão limitadores eles podem ser. Por exemplo, quando nós falamos em obrigação e em compromisso. Uma obrigação é algo que nos é imposto de fora. Um compromisso é algo que nós voluntariamente assumimos. Então, que coisas na nossa vida, e pensamos no nosso trabalho, pensamos na nossa vida pessoal, é que nós percepcionamos como obrigações? Estas coisas são verdadeiras obrigações. Dentro delas, quais são os compromissos que nós assumimos? É que o compromisso é algo que nós vamos continuar a fazer, mesmo que não haja por trás uma força a impelir-nos para fazê-lo. Por exemplo, um chefe, enfim, uma necessidade muito grande. Portanto, procurem, dentro das coisas que vocês fazem na vossa vida e dentro das obrigações que têm, o grau de compromisso que conseguem colocar em cada uma dessas atividades. A segunda e última dicotomia que eu gostaria de deixar ao vosso critério refletirem um bocadinho é a de tolerância e aceitação.
Nós, quando toleramos alguma coisa, é como se fechássemos os olhos a ela. E pensem agora um bocadinho em vocês próprios, no vosso íntimo, o que é que toleram em vocês mesmos? São provavelmente características, são situações que não vos agradam, mas às quais vocês fecham os olhos. Na verdade, ao fecharem os olhos a essas situações, estão simplesmente a retardar um conflito que eventualmente irá surgir. Quando nós, pelo contrário, aceitamos determinadas características em nós próprios, e aqui estou a falar do nosso íntimo, do nosso ser, eliminamos esse conflito, porque não estamos só a tolerá-las, estamos a aceitá-las e a integrá-las. E aqui deixo-vos mais uma vez o espaço para reflexão. Que coisas em vocês próprios vocês toleram e que coisas é que verdadeiramente aceitam? Muito obrigada a todos e encontramos-nos em breve.